Então, meus amores, já estamos de volta aqui para a terceira parte do nosso conteúdo. Vamos, então, falar sobre a corrente sociocultural. A característica principal desta escola é a sua preocupação direcionada totalmente para as questões sociais, visando possibilitar uma maior participação do povo nos processos de formação de sua própria cultura. Do ponto de vista ideológico, apresenta tendência de elaborar síntese entre o humanismo, o existencialismo e o marxismo. O indivíduo é visto como sujeito ativo e participativo na aquisição e construção do conhecimento. Inserido no contexto histórico, é o ser prax que age e reflete sobre o mundo, com o claro objetivo de transformá-lo. O indivíduo interage continuamente com a sociedade, em um processo permanente de transformação. A ênfase do processo educacional é a consciência crítica da realidade. A educação deve propiciar a interação plena entre o professor e o aluno, sem o caráter do oprimido-opressor, com base no diálogo democrático e na liberdade dos participantes no processo de ensino-aprendizagem. A relação professor-aluno é horizontal, desprovida de mecanismo coercivo ou repressores. A metodologia adotada por esta escola baseia-se na criação de simulações realistas, com o conteúdo adaptado a essa finalidade. No processo de avaliação, o aluno é convidado a ser coautor das propostas e estratégias do ensino, de modo a permitir um sistema de autoavaliação que tanto se aplica aos alunos como ao professor. O principal expoente dessa escola no Brasil é Paulo Freire. Como podemos observar, né, aqui essa corrente ela é de fundamental importância, né, porque visa justamente um processo permanente de transformação. O sujeito, através da educação, né, pode sair do seu estado de oprimido, né? Então, aí volta-se então para a questão de uma consciência crítica, né, de um processo ensino-aprendizagem, aonde vai permitir a autoavaliação tanto do aluno como do professor. Aí vamos ter corrente humanista. Para a corrente humanista, o indivíduo é peça-chave e principal colaborador da construção dos saberes humanos, de modo que toda a ênfase é referida à vida emocional e psicológica do aluno, bem como em suas relações interpessoais. O professor é um facilitador, um orientador para levar o conhecimento ao aluno, cultivando as experimentações práticas junto aos próprios alunos. Nessa escola não se aceita a existência de modelos prontos e regras pré-definidas, pois o homem é um ser em permanente evolução e a sua vida é um processo contínuo de exercício de utilização de sua capacidade para superar-se. Dessa forma, o homem e o conhecimento estão em permanente e inacabado processo dialético que exige esforço contínuo de atualização. A característica fundamental desta abordagem é que o indivíduo já nasce com potencialidade de vir a ser. No decorrer, né, da sua vida, vai só aprimorar. A escola humanista, o ensino procura gerar um ambiente propício à aprendizagem, fazendo com que todos os alunos participem do processo educativo, onde o aluno vai estar participando ativamente, preocupa-se igualmente com a promoção da capacidade de autoaprendizagem do aluno, com vista a acelerar seu desenvolvimento intelectual e afetivo, valorizando a autonomia e a autodeterminação no combate à heteronomia, dependência de tudo e de todos. A metodologia adotada, portanto, deve promover o relacionamento interpessoal, a autonomia do educando e a troca de experiência. As grades curriculares consistem em diretrizes não acolhendo verdades absolutas. O aluno é o principal responsável pela seleção dos conteúdos, bem como da respectiva construção do conhecimento através deles. O processo de avaliação não contempla qualquer padronização dos resultados da aprendizagem utilizados, mas um método de autoavaliação e menos o de avaliação do professor. Assim, temos então também a corrente libertadora. No final dos anos 70 e início dos anos 80, a abertura política decorrente do final do regime militar coincidiu com a intensa mobilização dos educadores na busca de uma educação crítica a serviço das transformações sociais, econômicas e políticas em vigor.
objetivando a superação das desigualdades existentes no interior da sociedade, ao lado das denominadas teorias pedagogia libertadora e da pedagogia crítico-social dos conteúdos que foram as correntes adotadas pela ação de educadores marxistas. Nessa proposta, a atividade escolar está centrada em discussões de temas sociais e políticos, bem como em ações diretas sobre a realidade social vigente na época. Analisam-se os problemas, seus fatores determinantes, ao mesmo tempo em que se tenta organizar uma forma de atuação capaz de transformar a realidade social e política do país. O professor passa a ser um coordenador de atividades que organiza e atua com a participação dos alunos. No entanto, este movimento esteve muito mais presente nas escolas públicas, nos mais variados níveis de ensino, bem como em universidades, do que no âmbito do ensino privado propriamente dito. É importante, então, dizer o seguinte, né, que é de fundamental importância dentro dessa pedagogia, justamente, né, conhecer a pedagogia de Paulo Freire, para poder, então, entender melhor os preceitos dessa corrente libertadora, essa tendência vinculada à educação à luta e organização de classe de oprimidos, né, que se volta para a questão da onde o aluno ele precisa de uma perspectiva de discutir temas sociais e políticos. Então, vamos adentrar. Corrente cognitivista. A corrente cognitivista enfatiza a investigação dos processos centrais do indivíduo, bem como a preocupação com a gênese dos processos cognitivos. Defende a interação do indivíduo com o meio, ou seja, é interacionista, porém considera a aprendizagem como um resultado que vai além da interação do indivíduo com o meio ambiente. O objetivo é conferir capacidade ao aluno para assimilar o conhecimento com vistas à integração das informações, para processá-las posteriormente. O homem é visto como um ser receptivo, estágio final, que naturalmente não existe. As ideias interacionistas predominam como um processo gradual de adaptação entre o indivíduo e o meio ambiente. Daí surge sua visão do mundo. A ação educativa deve contribuir para o fortalecimento da democracia, mas seu objetivo principal é fazer com que o aluno conquiste gradualmente sua autonomia intelectual. A escola tem por função ensinar a criança a observar e a pensar, para tirar suas próprias conclusões sobre o conhecimento estudado e as experiências realizadas. As atividades realizadas em grupo devem favorecer a formação de um ambiente democrático e proporcionar o diálogo permanente em que impere a liberdade de ação e de opinião. Então, aqui é dada à criança a liberdade dela demonstrar, né, suas opiniões, dela construir aí o seu conhecimento através de experiências realizada, dá muita ênfase, né, à participação de um processo de ensino-aprendizagem que se volta ali para a formação de grupos, onde as atividades realizadas, de fato, favoreçam um processo democrático. Corrente cognitivista. O ensino deve favorecer a estratégia de aprendizagem através da metodização dos esquemas mentais para facilitar a assimilação dos conteúdos. O erro deve ser encarado como parte do processo de aprendizagem e o estágio capaz de levar a conclusões mais acertadas. Para tanto, são fundamentais a reciprocidade intelectual e a cooperação mútua entre professor e aluno, cabendo ao professor criar desafios como estratégia de ensino. Pelo visto, a metodologia adotada pela escola cognitivista é essencialmente motivada pelo individualismo, ao mesmo tempo em que pelo interativismo, utilizando uma didática permanente voltada para a investigação científica. A avaliação final do processo de ensino-aprendizagem é realizada mediante a utilização de parâmetros baseados na teoria do conhecimento, visando averiguar se o aluno assimilou os conceitos básicos através da teoria da prática experimental. Principais expoentes: Piaget, Emília Ferreiro e Jerome Brenner. Crítico social, corrente crítico-social dos conteúdos. A pedagogia crítico-social dos conteúdos surge no final dos anos 70 e início
da década de 80, no mesmo período da pedagogia libertadora. Sua proposta se fundamentava na reação de alguns educadores que na época não aceitavam a pouca relevância que a pedagogia libertadora, ou seja, historicamente acumulada, que por sua vez deveria constituir importante parte do legado cultural da humanidade. A pedagogia crítico-social de conteúdos assegura, sobretudo, a função social-política da escola através do permanente do trabalho com conhecimentos sistematizados, de forma a colocar as classes populares em condições intelectuais para a sua efetiva inserção e participação nas lutas sociais vigentes e futuras. Desta forma, a visão desta nova corrente pedagógica acredita que não basta ter como conteúdo escolas as questões sociais atuais, vistas de maneira isolada e linear, mas é necessário que se tenha domínio de conhecimentos, habilidades e capacidades mais amplas, capacidade de conferir aos alunos a capacidade de interpretar suas experiências de vida e, com isso, defender seus direitos individuais e interesses de classes. Corrente piagetiana, se já era crescente a necessidade de se preocupar com o domínio de conhecimentos formais que propiciasse uma maior participação ativa e crítica na sociedade, se uma adequação psicopedagógica às características de um aluno que pensa e que, por isso, precisa ser considerado como ser integral, bem como a de um professor que, por sua vez, domina conteúdos de valor social e formativo, esse momento é caracterizado pelo enfoque centrado no caráter social do professor de ensino de aprendizagem e é, por sua vez, marcado pela influência da psicologia genética. Tal enfoque inseriu nas questões pedagógicas aspectos muito relevantes, especialmente no que diz respeito à maneira como se entende as relações entre o desenvolvimento e a aprendizagem. A importância da relação interpessoal nesse processo, a relação entre cultura e educação, o papel da ação educativa ajustada às situações de aprendizagem e, finalmente, as características básicas da atividade de construção dos esquemas mentais elaborados pelos alunos em cada diferente estágio de sua escolaridade. Ainda, a questão, vamos lá para a corrente piagetiana, nós podemos perceber o seguinte: a psicologia genética criou perspectivas de aprofundamento da compreensão sobre o processo de desenvolvimento na construção do conhecimento, mais especificamente no que diz respeito à compreensão mais sistêmica e aprofundada dos mecanismos pelos quais as crianças constroem representações internas de conhecimento, esquemas mentais. Os conhecimentos, portanto, são construídos através da interação direta da criança com seu meio social, em uma perspectiva psicogenética, trazendo uma enorme contribuição que vai muito além dos grandes estágios de desenvolvimento. Importante dizer ainda, que esta corrente pedagógica prega o desenvolvimento da aprendizagem, que se dá, por assimilação e acomodação. Aí a corrente construtivista, o construtivismo é uma das correntes teóricas empenhadas em explicar como a inteligência humana se desenvolve, partindo do princípio de que o desenvolvimento da inteligência é determinado pelas ações mútuas entre o indivíduo e o meio. A ideia é que o homem não nasce inteligente, mas também não é passivo sob a influência do meio. Isto é, ele responde aos estímulos externos, agindo sobre eles para construir e organizar o seu próprio conhecimento, de forma cada vez mais elaborada. A pesquisa sobre a psicogênese da língua escrita chegou ao Brasil em meados dos anos 80, causando um enorme impacto nas correntes de teorias em vigor, revolucionando o ensino da língua nas séries iniciais do ensino fundamental. Ao mesmo tempo, tais estados acarretam uma revisão do tratamento conferido ao ensino e à aprendizagem em diversas outras áreas do conhecimento. Essa investigação evidencia a atividade construtivista do aluno em relação à língua escrita, reconhecendo o objeto de estudo escolar, evidenciando a importância, a presença dos conhecimentos específicos sobre o desenvolvimento da escrita, já alcançada pela escrita, e que, apesar de ainda não
coincidirem com as dos adultos possui sentido próprio para eles. Então, muito obrigado pela atenção, meus amigos.